Bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira e nós estamos no devocional 50 de 50. É isso mesmo, nós chegamos ao último devocional com o assunto de busca pelo Espírito Santo. Mas, como diria o Jesus quando subiu aos céus, não se preocupem, vocês não ficaram órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo. Então o que acontece? Esse assunto terminou, mas nós vamos continuar os devocionais, mas agora com assuntos mais variados, tá bom? Então amanhã a gente continua com o devocional, só que em outro assunto. E amanhã vocês vão descobrir. Mas hoje o assunto é semear no Espírito. E a gente vai ler o texto de Gálatas 6, de 8 a 10. Então vamos lá. Não se enganem. Aliás, espera aí que eu li um versículo depois, desculpa. Vamos lá. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam... Aliás, eu que tô errando mesmo, gente. Era aquilo mesmo, perdão. Não se enganem. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa que colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita verdadeira. Uma colheita de verdadeira vida, a vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita. Se não nos desesperarmos, nem desistirmos. Cada vez que tivermos a chance de trabalhar para o benefício de todos, a começar dos mais próximos de nós na nossa comunidade de fé. E vamos lá, a gente já estava falando em Gálatas nos últimos 3 devocionais, quando a gente estava falando sobre os frutos do Espírito. E aqui a gente termina falando sobre o semear do Espírito. O que é semear? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com uma frase muito impactante, né? De Deus, aliás, não se engane, ninguém faz de bobo. Em outras versões, ele começa assim, ó. Não se iludem. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus. Tem uma outra versão ainda que fala assim: de Deus não se zombar. Ou seja, ninguém faz Deus de bobo. Ninguém zoa com a cara de Deus. Não é possível, não é humanamente possível enganar a Deus. Começa por aí. Então, qualquer chance que você um dia pessoa ter, acabou aí. E aí a gente começa falando sobre a lei do plantio, a lei da colheita e da semeadura. E essa lei, ela tá desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Quando a gente vê lá aqui, ó, a lei da semeadura, do plantio e da colheita, ela foi estabelecida no Gênesis, quando fala... Gente, eu não vou demorar muito aqui para achar agora, mas ele fala o seguinte, que até que Deus estabeleceu a terra e que enquanto houver sol, lua, semeadura e colheita, e ele fala sobre isso. Ele estabelece a lei da semeadura e colheita lá no Gênesis. Pelo menos para nós, né? Não sei, na eternidade. Mas, né, ao que a gente tem conhecimento desde o Gênesis. E o seguinte, isso vale não só na agricultura. Isso vale para toda e qualquer atitude que a gente fala, para toda palavra que a gente fala, para todo o pensamento que a gente tem, toda atitude, tudo aquilo que você coloca mesmo em prática. Então, tanto é que eu tô aqui com a versão da mensagem, né? Mas eu vou ler aqui na Palavra Viva, que fica bem, o exemplo fica muito bom pra gente usar.
Se ele plantar, aqui ó, o homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar os próprios desejos maus, estará plantando sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna, que o Espírito Santo lhe dá. Fica bem claro aqui. Que tipo de semente Paulo aconselha a gente a plantar? A semente que vai de acordo com os nossos desejos egoístas, Lembra, a gente está falando sempre, é difícil o dia que a gente não fala sobre essa luta entre o desejo do corpo, o desejo da carne, da alma, contra o desejo do espírito, né? E isso se reflete até na nossa semeadura. Enquanto nós plantarmos sementes que dão vazão para aquilo que nós, corpo, nós, alma, queremos, nós vamos colher os respectivos frutos. E aí aqui a gente vê Paulo falando o seguinte, ó, que são frutos maus, frutos de desejos maus. Aqui na Bíblia Viva fala o seguinte: quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus. Quando você planta ignorando o outro, ignorando a Deus, a sua colheita vai ser colheita de morte. E aí, porque daí calha bem direitinho, né? Que na outra versão fala egoísta. Quando você só pensa em si mesmo, você é egoísta. E o que acontece? Existe esse princípio espiritual que é inevitável. Se a gente semeia, a gente colhe. Semear a semente da carne vai produzir corrupção, desgaste e vazio espiritual. Mas o que é então, já que é esse tipo de semente que a gente quer evitar, qual é a semente do espírito? Pra gente então saber e plantar a coisa certa. Semear no espírito é investir em tempo com Deus, ter atitudes que fortalecem a nossa fé e tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. E a promessa é clara: quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Então vamos lá. Se a gente semear obediência, se a gente semear aquilo que... Vamos pegar o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus fala tantas coisas, né? E eu vou dar exemplos aqui, ó, sobre semear o bem. Por exemplo, ó. Deixa eu pegar por aqui, que eu acho que vai ser mais fácil para eu achar. Lá em Mateus. Vamos lá. Bem no comecinho. Aqui, ó. Capítulo 5. Aí ele fala sobre várias coisas, ó. Felizes são os humildes, porque o reino de Deus é dado a eles. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, que serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes aqueles que têm coração puro, porque verão a Deus. Você está vendo que é diretamente Jesus está mostrando a semente e qual é a colheita? Fica fácil da gente assimilar isso olhando o Sermão do Monte, né? Então vamos lá. Qual é a colheita da semente da humildade? Receber o reino de Deus. Qual é a colheita da semente do choro? Que é esquisito aqui, mas vamos lá. Choro, consolo. Qual é a colheita da semente da mansidão, que é um fruto do Espírito? A gente vai receber a terra como herança. Aquele que tem fome e sede de justiça, quando você planta sementes de fome e sede de justiça, você vai ser satisfeito com o quê? Com a justiça. Se você planta sementes de misericórdia, Deus vai
te demonstrar misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você plantar sementes de pureza, aqui ó, o coração puro, você vai receber o quê? A maravilhosa visão de Deus, porque tá aqui ó, quem tem o coração puro verá Deus. Se você, aqui ó, felizes aqueles que procuram promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino de Deus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos, caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá no céu. Lembre-se que os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Então aqui, o que Deus está falando inclusive? Que Jesus está falando inclusive que quando você é perseguido por ser um seguidor de Jesus, você vai receber uma grande recompensa no céu. Qual é a semeadura? Aliás, qual é a colheita de ser um seguidor de Jesus? Uma grande recompensa no céu. Porque quem em um momento algum não foi apontado, não foi debochado por às vezes estar cumprindo a Bíblia. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mesmo a gente sendo um país cristão. Aliás, não um país cristão, porque o nosso país não tem uma religião em si, mas de maioria cristã. A gente pensa que essa perseguição só vai acontecer lá nos países, por exemplo, do Oriente Médio, em que o cristianismo ele está em menor número e as pessoas que se convertem ao cristianismo são perseguidas e de uma maneira muito mais intensa, né, física, vamos dizer assim, elas correm risco de vida, de morrer pelo evangelho de maneira muito literal. Mas mesmo aqui no Brasil, essa perseguição, muitas vezes ela é ideológica, ela é de opinião. Quantas vezes a gente não se depara com pessoas que não sabem administrar, que as pessoas que estão ao lado delas, ou até que mesmo que elas gostam, têm uma opinião diferente da delas, têm uma fé diferente da delas, ou que seguem princípios que ele acha bobagem. Isso acontecia muito quando eu era adolescente. Posicionamentos em relação à pureza que eu tinha e que muitas vezes eu era debochada pelos colegas de escola, de cursinho, de universidade. Mas que essa era a convicção que eu tinha no Espírito. Colheita do Espírito nunca vai ter, você não tem chance de não colher. Deus se encarrega com que você colha aquilo que você plantou. Ele se encarrega. E aí entra o lindo livre-arbítrio que Deus nos deu, que é Ele nos dá a chance de escolher aquilo que plantamos. Em Deuteronômio fala que hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E que nós escolhemos isso, né? Tava querendo achar essa passagem aqui. Às vezes a passagem vem aqui na hora do devocional e aí eu não deixei anotado aqui. Mas bom, Deus fala isso. Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, inclusive, é no plantio das nossas sementes. Ele fica muito evidente isso. E quando você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, guiado como, gente? A gente já falou isso por todo esse devocional. Quando a gente é guiado quando a gente passa a ter Jesus, a gente passa a confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Ele habita em nós. E Ele, em comunhão com o nosso Espírito, que hoje foi vivificado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, eles estão em comunicação.
E aí, quanto mais você alimenta as coisas do Espírito, mais os seus ouvidos espirituais estão atentos ao direcionamento dele e mais sementes espirituais, sementes do Espírito você vai plantar. Então essa é a chave. Tudo, gente, está conectado a dar vazão ao Espírito Santo que habita em você. Tudo está conectado a isso. E, gente, dar vazão, quando você imagina dar vazão, parece que é algo que é inerte. Que você só senta e espera. Como se você, por exemplo, o seguinte, ó. Você pensa que dar vazão, a gente lembra da água. Como se fosse só você abrir a torneira e a água jorra, né? Então é como se você sentasse aqui como um espectador e visse a água passando. E a gente sabe que na Bíblia muitas vezes o Espírito Santo é simbolizado pela água, né? E aí o que acontece? Você pensa que dar vazão ao Espírito é estar em atitude de inércia e deixar ele fazer. Mas não é isso. Compete a nós atitudes de colaborativas com o Espírito Santo. Não é sentar, ou como diria o nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, gente. Andar dando vazão, andar seguindo a direção do Espírito Santo exige atitudes práticas na nossa vida. Exigem atitudes práticas na nossa vida. Não é só quando a gente fala o seguinte, olha, dar vazão para semear no Espírito é estudar a palavra. Semear no Espírito é continuar, aliás, vamos pensar aqui, né? Semear no Espírito é ouvir e ler a palavra de Deus. Gente, semear no Espírito, a própria palavra diz, é um verbo. Verbo, no nosso português bom e lindo, verbo é sinônimo de ação. Dar vazão ao Espírito Santo é entrar em parceria com o Espírito Santo, é dar a mão ao Espírito Santo e ao lado dele caminhar. Seguindo, é como quando criança, dava a mão para sua mãe, para o seu pai, para um adulto, para que ele atravessasse, direcionasse você atravessando a rua. Em segurança. É isso. E a gente volta à instrução de Jesus, que fala que o reino de Deus pertence àqueles que são como crianças. Por quê? Porque a criança se deixa guiar por alguém. Às vezes eu tô lendo aqui esse livro, né? Ó, Os Caçadores de Deus. E é uma história, tô no comecinho ainda. Tô na página 35. E a história, o autor é Tommy Tenney. É um pastor nos Estados Unidos contando episódios de uma vez que ele participou por diversas semanas num mover extremamente grandioso de Deus numa igreja. E aí ele fala uma coisa muito interessante que eu até grifei aqui no livro. Ó. Ele fala da nossa dificuldade de deixar o Espírito Santo agir. É como se a gente colocasse Deus numa caixinha. Aqui, ó. Costumamos programar os cultos de nossas igrejas de uma forma tão rígida que realmente não deixamos espaço para o Espírito Santo. Bem, talvez permitamos que Deus fale profeticamente num curto período, mas ficamos nervosos se Ele tenta desfazer o nosso roteiro. Não podemos permitir que Deus saia da caixa, onde nós colocamos Ele, para que Ele haja livremente no culto por um tempo e haja livremente no culto por muito tempo, porque Ele pode estragar tudo. Olha isso. E é uma verdade. Por isso, porque o adulto tem dificuldade de deixar que outro o guie. Não é diferente da criança. É diferente da criança.
que deixa, que tem a confiança naquele que está guiando. E aí aqui fala isso, né? Fica bem claro o quanto a gente quer que o Espírito Santo age, mas até um limite. Talvez porque não estamos esperando que o Senhor apareça para nos encher de poder e estamos tentando fazer coisas demais confiados no nosso próprio poder humano. Ou seja, a gente não está tendo a atitude que Jesus mandou a gente lá atrás. Que é ser como criança e deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Deus move em nós o querer e o praticar daquilo do desejo que Ele colocou em nós. Tô aqui, pra não perder a leitura. Ele coloca, a Bíblia fala que Ele coloca em nós o querer e fazer. Não é colocar no sentido impositivo. Ele põe uma sementinha. Vamos pensar o seguinte, Ele te dá a semente, inclusive. Ele te dá a semente. Então vamos pensar o seguinte, você tem... ele te dá... você tem uma situação em que você pode ajudar alguém. A semente que Deus te dá é te colocar nessa situação. De poder semear o bem. Semana passada eu vi uma mensagem do pastor Luciano Subirá falando sobre... Deus supre as nossas necessidades. E ele estava exatamente usando como exemplo o princípio de dar e receber. O princípio de semear e colher. E aí ele estava falando sobre como sobrenaturalmente Deus o colocou numa situação em que ele direcionou ele para semear com dinheiro, inclusive, na vida de alguém uma vez. E até direcionou, isso eu acho fantástico no pastor Luciano Subirá, as conversas que ele tem com o Espírito Santo, né? Que ele conta pra gente, narra pra gente, enche a gente de entusiasmo. E aí ele fala assim, o Espírito Santo me disse, olha, plante esse valor na vida de alguém, ou seja, oferte esse valor na vida de alguém. Aí ele, tá bom. Mas diga que é para comprar brinquedo. Esquisito, não é? Esquisito, mas e aí ele fala que ele estava naquele momento, num momento de escassez na vida dele, em que ele estava plantando uma igreja lá no sul do Paraná, e ele estava fazendo um cofrinho para os filhos. E aquele cofrinho, quando eles foram abrir, não era o suficiente para comprar o que os filhos sonharam. E ele estava triste com aquilo, né? E aí, quando ele recebeu uma oferta, ele guardou aquele dinheiro para depois pôr no cofrinho, mas ainda não tinha colocado. E ele, um dia, dirigindo ao lado de alguém, Deus falou, olha, dá esse dinheiro que você recebeu para essa pessoa e diga que é para comprar brinquedo. E ele falou assim, olha, eu obedeci, porque eu sei que tem que obedecer ao Espírito Santo. Mas pensei no meu coração de pai, pensando que eu tinha que falar, inclusive, para a pessoa gastar com brinquedo, sendo que aquele valor era para compor o cofrinho dos meus filhos, para eles conseguirem o brinquedo deles. Então eu, como pai, fiquei indignado, mas segui a voz do Espírito Santo e fiz, e plantei. Ele fala que passa um período de tempo, me pareceu curto pela narrativa da história, em que ele tá com a família pregando numa região do Brasil, e que de repente uma pessoa chega com presente para os 2 filhos. E era exatamente o brinquedo que eles tinham sonhado. E aí essa foi a lição que ele deu para os filhos, que o Espírito Santo mandou, inclusive, plantar brinquedo. Deus supre as nossas necessidades, até aquelas que não são primordiais, mas que vão alegrar nosso coração. Porque em Provérbios diz que se a gente faz o Senhor a nossa alegria, Ele concede os desejos do nosso coração.
Então, gente, essa lei da semeadura e do plantio, ela é extremamente preciosa e estratégica. Meu conselho hoje para você é: ore a Deus e peça que Ele te ajude a observar as sementes que você pode plantar em espírito, que o Espírito Santo vai te mostrar. E Ele vai te colocar em situações em que você possa plantar essas sementes. E aqui em Gálatas, ele está falando o seguinte, ó: portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos e não desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalharemos para o benefício de todos, a começar para o mais próximo da nossa comunidade de fé. Ou seja, não nos cansemos de fazer o bem, não deixe de plantar continuamente. Mas tenha consciência que toda semente plantada leva um tempo para germinar, criar raízes, se estabelecer e trazer frutos. Então esse tempo da semeadura a gente não sabe. Como você não sabe, não se canse de plantar, para você sempre ter o que colher. Vamos ser estratégicos aqui, gente. Deus estabeleceu uma lei, use ela a seu favor. Plante sementes de obediência, plante sementes de generosidade, plante sementes de serviço, plante sementes de todas as formas possíveis que você puder. Plante sementes de provisão financeira, inclusive. Plante sementes de provisão na vida de alguém. Quando você vê alguém que está precisando, você confia, você sabe que não é golpe, que não é pegadinha. Plante na vida. Em especial nos da comunidade de fé. Paulo está falando aqui, na nossa comunidade de fé são aqueles que estão próximos a nós, a nossa igreja. Aquelas pessoas que você sabe a índole e o caráter e que não estão te enganando, né? Apesar de que eu creio o seguinte: se você planta a semente, sabendo que você está fazendo bem, mesmo que a pessoa não vá usar aquilo para o bem, Deus sabe que você plantou aquilo e Deus garante a sua colheita. É que a gente, como ser humano, age como agiria o pastor quando soube que a semeadura era para brinquedo. Ele ainda não tinha entendido de cara qual era a estratégia que Deus estava trazendo para ele, né? Mas a gente, às vezes, como ser humano, não vai gostar de saber que aquele recurso que você entregou não foi usado para aquilo que foi dito, né? É natural. Mas Deus sabe o seu coração no momento que você entregou. Deus conhece nosso coração. Então, vamos orar? Vamos pedir para Deus oportunidades de semear o bem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma semana que se inicia. Eu quero te agradecer por essa jornada maravilhosa que nós vivemos contigo. Hoje nós podemos dizer que a nossa caixa d'água está cheia, que cada gotinha do Espírito que foi colocada nela, em cada devocional, nós sabemos que nós plantamos o bem aqui, fazendo esse devocional, estudando e meditando na Tua Palavra. Que ensino precioso que o Senhor nos trouxe. Papai, mas nós temos um pedido especial para hoje. Nós queremos plantar o bem. Nós queremos plantar o bem. Nós te pedimos oportunidades hoje de plantar o bem. Senhor, enche o nosso coração de perseverança, enche o nosso coração de vigor, de alegria, para continuamente plantarmos o bem. E para que continuamente nós possamos colher esse bem. Porque sabemos, Pai, que o Senhor é o dono do campo no qual nós plantamos a semente. E o Senhor garante a colheita no momento exato em que nós precisarmos dela. Dá-nos criatividade, Pai, para plantarmos nas mais variadas áreas de provisão, até áreas como o exemplo que eu dei ali do brinquedo, mas áreas de toda a sorte de plantio, para que em todos os momentos as nossas necessidades, no momento oportuno, sejam supridas. Enche o nosso coração, Pai, de esperança, de amor pela Tua obra, pelo Teu campo,
para que a gente plante na vida daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Naqueles que estão ao nosso redor, a gente plante sementes de vida, para que eles também sejam estimulados a plantar. Muito obrigada, Pai, porque até a generosidade Tu colocas em nosso coração. Porque tudo que nós podemos pensar, sentir e desejar de bom vem de Ti e vem do Espírito Santo que habita em nós. Te pedimos a Tua companhia no dia de hoje e nos dê a sabedoria para plantarmos sementes de bem. E é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.